Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E o intuito do vídeo de hoje é estar mostrando a vocês como devemos procurar a empresa ideal para estar montando uma carteira previdenciária. Vamos estar falando aqui a respeito do método Bazin para estarmos procurando e montando a nossa própria carteira previdenciária, porque eu vejo muitos canais aí fazendo algumas análises de algumas empresas, mas o interessante é que nós mesmos devemos aprender a estar procurando as nossas próprias ações para estarmos investindo. E eu vou estar nesse vídeo de hoje mostrando exatamente como fazer. A gente vê aqui algumas premissas do método Bazin, que é um mínimo de 6% de remuneração. Esse 6% de remuneração ele não é tirado do nada, tá, galera? Essa taxa de 6% é uma taxa básica globalmente aceita por todos os investidores aí em todo o mundo. A gente vai ver também que a empresa ela precisa ter um bom dividend yield, que é exatamente essa taxa de remuneração, mas é um dividend yield perpétuo, que a gente possa estar contando com esse dividend yield ao longo da nossa vida. Porque se é uma carteira previdenciária, nós precisamos estar alocando este capital em empresas que são verdadeiramente boas pagadoras de proventos. Então nós precisamos achar uma empresa para que nós venhamos ser sócios dessa empresa. E a gente precisa procurar também um bom crescimento de receita e uma dívida controlada. Existem dois sites que eu uso muito, que ajudam muito a vida do investidor, que é exatamente aqui o Investidor 10 e também o Status Invest. Esses dois sites, eles se complementam. Algumas coisas você não acha em um site, você vai lá no outro e você encontra lá. Então, são dois ótimos sites para estarmos aí acompanhando as empresas que nós investimos. Eu vou estar continuando aqui com o Investidor 10, que é o site que eu mais uso e que eu mais gosto de usar. Como a gente está falando de dividendo, nós temos aqui o ranking de ações de maiores dividend yield. A gente vai estar apertando aqui em ver todas e vai estar mostrando aqui as maiores pagadoras de proventos. Aqui nessa primeira tabela a gente vê o dividend yield atual. A Petrobras ela é a maior pagadora de proventos neste momento com 49,6%, mas essa remuneração aqui é a remuneração dos últimos 12 meses. Não necessariamente nos próximos 12 meses nós vamos ter esta mesma remuneração. Continuando aqui para baixo, a gente vai percebendo, né, que em segundo lugar aqui é a Marfrig, aqui está em terceiro lugar, quarto, quinto e assim sucessivamente. A gente vai descer até um ponto que a gente vai perceber que as empresas estão pagando menos proventos. E aqui nós chegamos na nossa linha de corte, porque apenas de Cielo para cima aqui, nós vemos empresas que estão remunerando o nosso capital em mais de 6%. Mas aqui nós vemos que são muitas empresas. Eu contei aqui 52 empresas que remuneraram ali os seus acionistas, né, em mais de 6% ao ano. Então, nós precisamos aí estar enxugando nessa quantidade de empresas, porque realmente é muita empresa para a gente estar conseguindo acompanhar. E é neste momento, né, que a gente reúne essa lista aqui, né, que é o BEST, que são bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecoms, que o nosso saudoso maior investidor pessoa física da bolsa, e ele separou aqui estes setores, que são setores perenes, para a gente estar enxugando, né, o número daquela lista de ações que nós vimos lá, que são 52 empresas. Ele separa aqueles setores justamente porque algumas empresas que são ótimas pagadoras de proventos neste momento, como a Petrobras, por exemplo, não necessariamente serão e continuarão sendo boas pagadoras de proventos no futuro, porque são empresas cíclicas. Quando a gente olha o dividend yield da Petrobras, a gente percebe que ela só começou a pagar aqui de 2021 para cá. De 2021 para trás, nós vemos aqui vários e vários anos a empresa sem pagar nenhum dividend yield, ou seja, a empresa não distribuindo nenhum provento para os seus acionistas. Então, nós precisamos procurar essas empresas que são boas pagadoras de proventos. Vou estar trazendo aqui, por exemplo, uma vencedora, que foi a Taesa. A Taesa, a gente vê que neste momento ela está com dividend yield aqui de mais de 10%. E quando a gente olha aqui para o seu passado, a gente percebe que seu dividend yield ele é constante. Olhando aqui para os seus últimos 10 anos, olha o dividendo que essa empresa ela distribui para os seus acionistas. A gente vê que o menor ano aqui foi em 2019, que mesmo assim ela distribuiu mais de 6% para os seus acionistas. Quando a gente olha aqui o payout ele é muito importante, tá, galera? Porque o payout ele representa a porcentagem do lucro que essas empresas elas distribuem para os seus acionistas. Então a gente tem que estar buscando empresas
que tem ali uma ótima distribuição de lucro. Então a gente vê aqui neste momento ela distribuindo 88% de lucro para os seus acionistas. No menor ano aqui foi em 2015, que ela distribuiu 47% dos seus lucros. Então isso aqui é um dado muito importante, porque se a empresa ela tem um ótimo payout, quer dizer que ela é uma boa pagadora de proventos para os seus acionistas. Continuando aqui, a gente vai ver que o crescimento da receita dela foi de quase 9% aqui nos últimos 5 anos e os seus lucros apenas 3,5%, mostrando que ela tem alguma dificuldade aí de estar crescendo os seus lucros e que neste momento ela também tem uma dívida elevada. A dívida líquida aqui sobre o seu patrimônio está em 1,28, quer dizer que ela deve 128% aí do seu patrimônio, ou seja, a sua dívida é maior do que o seu patrimônio. Então isso aqui é algo que nós colocamos um alerta, né, na hora de estar escolhendo as boas pagadoras de proventos, que não necessariamente as empresas que foram boas pagadoras de proventos lá no passado serão as mesmas boas pagadoras de proventos lá no futuro. Porque uma das coisas que nós analisamos aqui, né, é exatamente a dívida controlada e o crescimento em receitas. A gente vê ali que é uma empresa que remunera bem os seus acionistas, mas que tem um crescimento de receita muito pequeno e que não tem uma dívida controlada. Então, não quer dizer que ela não vai conseguir controlar a sua dívida lá no futuro, mas existe um risco nesse investimento e é por isso que nós precisamos achar empresas que preencham aqui todos esses requisitos. A gente vai estar continuando aqui neste momento e eu vou estar selecionando aqui o Banco do Brasil, que é um banco muito bom, que vem pagando excelentes proventos, está com dividend yield aqui na casa dos 9%, e a gente vai dar uma analisada em seu dividend yield histórico. Quando a gente olhamos aqui para o passado, nós olhamos aqui que apenas de 2021 para cá, ela vem pagando bons dividend yields. Então, nós vamos olhar o payout para estar entendendo um pouquinho mais a fundo. A gente vê aqui que o investidor 10, ele não tem o histórico de payout aqui do Banco do Brasil. Então, a gente vai estar olhando lá no Status Invest. Quando a gente vê aqui no Status Invest, a gente vê que ele tem um histórico do payout. O payout é essa linha aqui em laranja. Neste momento, ela está com 57% aqui na distribuição de seus lucros, mas quando a gente olha para o histórico dos últimos 10 anos, desde 2014, a gente vê excelentes distribuições. Aqui 39%, 32%, 31%, 37%, 41%. Ou seja, é uma empresa que tem ali no seu DNA distribuir parte dos seus lucros para os seus acionistas, pois se o payout ali é a porcentagem do lucro que é distribuído para os seus acionistas, a gente vê que essa empresa ela tem uma constância na distribuição aqui deste lucro para nós acionistas. E a gente vai estar olhando que em 2016 aqui até 2019 ela pagou ali poucos proventos. A gente vê ela pagando apenas 2% aqui em 2016, quase 3% em 2017, 3,2% em 2018, e é neste momento que eu entro com vocês aqui na parte mais importante da busca dos dividendos, que é exatamente o yield on cost. Eu vou estar entrando no gráfico aqui com vocês em BBSA3, que é Banco do Brasil. Quando nós analisamos o gráfico aqui, por exemplo, eu vou estar mostrando que a empresa teve uma grande valorização. Aqui ela estava na casa dos 8% aqui em janeiro, fevereiro de 2016, e ela chegou aqui até um patamar de R$ 40, tendo uma valorização que expressiva. Imagina você comprando a ação a R$ 8 e ela ainda a R$ 40, ou seja, se multiplicando várias vezes, 8, 16, 24, 32, R$ 40, 5 vezes o valor que você pagou lá atrás. E isso nós temos que levar em consideração no nosso dividend yield. Imagine aqui, por exemplo, em 2016, que ela realmente pagou aqui apenas 2,65% de yield. Mas lá em 2019, ela já estava pagando aqui 4,82%. Se nós levarmos esses 4,82% aqui para estarmos entrando na empresa, nós realmente não vamos entrar na empresa, porque nós vemos a empresa pagando poucos proventos e que tem aqui no seu passado recente dividend yield muito pequeno, mas quando nós olhamos no gráfico e percebemos que o valor investido aqui atrás ele se multiplicou por 5 vezes aqui até 2020, então quando a gente olha em 2020 e vê que ela pagou apenas 3,8%, se nós tivéssemos comprado lá atrás, esse dividend yield ele seria de 3,8% no preço atual, mas no yield on cost ele seria multiplicado também por 5.
porque a remuneração aqui do valor aplicado lá atrás, ele seria aqui em 2020 de quase 19%. Então, essa é a importância do yield on cost. Precisamos comprar boas empresas que pagam bons proventos, então nós temos que procurar empresas que têm um payout muito bom. Nós precisamos comprar essas empresas em momentos que o mercado está ruim, porque nos momentos que o mercado está bom, o que a empresa faz? Ela se valoriza muito e o seu dividend yield ele fica pequeno. Eu vou estar mostrando para vocês o gráfico do Ibovespa aqui de 2016 até 2020. Olha o que aconteceu. Se a gente leva em consideração até 2021, por exemplo, aqui em junho de 2021, uma valorização aqui muito expressiva, saindo aqui da casa dos 37 mil e chegando aqui na casa dos 130 mil pontos, ou seja, 250% de valorização do Ibovespa. Porque quando o mercado está ruim, quando há um crash, há uma queda muito expressiva, aí nós vamos procurar as empresas que têm um bom payout, por exemplo, como é o Banco do Brasil, que tem ali uma perenidade, que tem ali uma constância na distribuição dos seus lucros, e neste momento essas empresas vão estar aqui com ótimos dividend yields, vão estar aqui com dividendos muito elevados. Aí a gente se posiciona nessa empresa para que aí, se lá no futuro, mesmo que a empresa ela cresça muito e a gente não ache ali uma oportunidade de fazer novos aportes naquele momento, a gente está carregando a empresa ali com um preço muito mais baixo, e mesmo que ela pague ali 4%, 5%, que é abaixo do nosso dividend yield que nós procuramos, que é o 6%, mas o nosso yield on cost vai estar elevado, porque a empresa vai ter dobrado, triplicado o seu valor, e neste momento, quando ela pagar 5%, nós vamos estar recebendo aí 10, 15% em cima do nosso valor aplicado. Então essa é a mágica do mercado, porque se não fosse isso, valeria mais a pena a gente concentrar nossas aplicações em renda fixa, porque na renda fixa o grau de segurança é muito maior, mas quando nós vamos para a renda variável, nós temos que procurar momentos ruins para estar fazendo os nossos maiores aportes, procurando as melhores empresas, empresas perenes, boas pagadoras de proventos, para que quando o bull market chegar, a gente já esteja posicionado para que os nossos rendimentos eles venham a ser ainda maiores. Nós temos que nos atentar que o mercado de baixa ele é o melhor mercado possível para os investidores de dividend yield, investidores de carteira previdenciária, porque ali existem várias empresas que naquele momento estão pagando altos proventos para os seus acionistas, e é neste momento que nós fazemos a festa, porque quando chega ali o mercado de alta, o preço ele se estica muito e ali fica difícil estar aportando naquele momento para estar recebendo bons proventos justamente pelo preço que ela está custando naquele momento. Então, este momento é um momento que nós vamos estar recebendo aí um belo yield on cost. Eu vou estar trazendo aqui na última empresa para estarmos analisando neste momento, que é aqui o Banco ABC. A gente vê que neste momento ela está aqui pagando 8,43%, né, o seu dividend yield. Quando a gente olha aqui o seu histórico passado, né, de dividend yield, a gente percebe que de 2021 para cá ela vem pagando bons proventos, mas a gente percebe que de 2015 até 2020 ela veio aqui diminuindo a porcentagem do seu dividend yield pago. Mas quando a gente olha aqui o seu payout, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que ela teve uma consistência no seu pagamento de proventos. Aqui não está mostrando desde 2015, o Status Invest que não está mostrando, mas a gente pode perceber que ela pagou o provento sim, em 2016, 7%, e em 2015 também ela pagou quase 10% aqui, é apenas o Status Invest aqui, que apenas está mostrando de 2017 para frente. Mas a gente percebe que ela distribuiu aqui bons proventos, mesmo em 2020 e 2021, distribuindo aqui mais de 30% dos seus lucros para os acionistas, mas ela teve o mesmo efeito de valorização que eu mostrei aqui para vocês. Olha o gráfico dessa empresa aqui em 2016, ela saiu aqui do patamar de 4,50, chegando aqui em 2019 a R$ 15 e em 2020 chegando aqui quase praticamente a casa dos R$ 20 aqui, 18,76. Então a gente volta aqui para o payout e a gente percebe que ela continuou ali distribuindo boa parte dos seus lucros para os seus acionistas, mas quando a gente olha aqui o seu dividend yield, a gente vê o seu dividend yield chegando aqui a 1%
em 2020. Se a gente chega aqui em 2018, 2019 e vem procurar uma empresa que é uma boa pagadora de provento, a gente não ia comprar essa empresa, porque ela estava pagando apenas 3,19 em 2018 e em 2019 5,20%. Em 2020, não vou levar em consideração que foi o ano da pandemia, então a gente percebe que nos últimos 10 anos nunca ela pagou apenas 1%, né? Então foi um ano realmente atípico, então não vou estar levando em consideração. Mas se a gente olha em 2018 e em 2019, a gente percebe que a gente não entraria nessa empresa neste momento. Mas se a gente tivesse entrado lá atrás, em 2015, a gente poderia carregar essa empresa e mesmo que ela pagando 3,19%, com uma valorização de mais de 3 vezes ali nas suas cotações, a gente estaria recebendo um yield on cost próximo de 10% aqui em 2018 e próximo aqui de 15% em 2019. Então, mostrando para vocês o quão importante é nós investirmos no mercado de baixa e procurarmos boas empresas para estarmos recebendo ótimos yield on costs no futuro em um mercado de alta. E depois disso, o último e não menos importante passo é separarmos, né, essas empresas e fazer ali o preço teto delas, está tirando o preço teto. Eu fiz aqui um vídeo aqui ainda nessa semana, onde eu tirei o preço teto aqui do Banco ABC, eu vou estar deixando aqui no card. Se você ainda não sabe tirar o preço teto segundo o método Bazin, clica lá nesse vídeo, eu expliquei lá passo a passo, e é isso que eu venho trazer hoje para vocês, galera. Uma forma de nós mesmos estar escolhendo nossos ativos e estarmos montando a nossa carteira. Se você gostou do vídeo, deixe o like aí, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Fui!